E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um Direto do Trono de Deus, né? Pra gente falar aí sobre essa palavra de Deus maravilhosa. Eu tô escondendo aqui a bagunça, que tá meio bagunçado, porque eu virei também faz tudo, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. A gente tô aqui construindo uma prateleira, né? Pra poder... Enfim, e aí tô justificando a bagunça do meu quarto. Não liguem essa bagunça, por favor, tá? Tudo é para a glória de Deus. E hoje a gente tá aí com mais um Direto do Trono, já avisando para você que é nosso seguidor. Graças a Deus, na verdade não é nosso, é seguidor de Cristo aí, que vem nos acompanhando, que amanhã nós não teremos Direto do Trono de Deus, né? Porque nós estaremos aí com compromisso. E sábado e domingo também não teremos. Segunda-feira também não. E a gente retoma na terça-feira, porque a gente vai estar num compromisso de final de semana aí. Deus esteja nos abençoando grandiosamente. Até no final, lembrar de orar. O Marcelo vai estar fazendo uma viagem aí, que Deus possa estar abençoando a vida dele e protegendo e guardando e livrando de todo mal. E para você que nos acompanha, a gente não vai abandonar você, não. A gente vai continuar aí colocando nossos stories, falando da palavra de Deus 24 horas por dia, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, mas não estaremos com o do trono. Hoje é o nosso último dia da semana com o do trono e nós retomamos o do trono na terça-feira, beleza? Nesse formato aí que Deus tem falado conosco, tem trabalhado aí na nossa vida, e eu espero que esteja trabalhando na sua vida também, trazendo aí o que as pessoas chamam de insight e nós chamamos de palavra viva do Senhor e eficaz na nossa vida. A gente falou sobre Marcelão, Marcelão. A vida, não rejeitar a glória de Deus na nossa vida. Falamos aí a importância de você carregar o seu. Ó, Marcelo, eu acho que o ruivo vem de mim, ó. Do meu reflexo, deve ser. É isso aí. Tem que ser, né? Tem que ser do meu Uhum. reflexo, o ruivo. Tem que ser alguma coisa aí da tia. Então, e a gente vem falando aí da palavra de Deus, a gente falou sobre o maná, falamos sobre a glória de Deus, e hoje nós vamos falar do que, Marcelão? Quando Deus parece distante. Nossa, e ele parece, viu? Tem horas, Marcelo, que eu vou ser bem sincera com você. Eu tenho quase que certeza que ele tá, entendeu? Distante. Eu É, falo assim, Jeová direi. mas é impressionante, Cláudia, porque isso que você está falando é muito importante mesmo. E ele está. Não é? E aí, Sabe, ele, ele tá em silêncio, ele tá distante, ele ele tá. está. Ele está. Ele está, ele se afasta. E aí ele se afasta, mas ele não se retira. Olha só que interessante e impressionante isso. Ele se afasta, porém ele não se retira. Paizinho querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, entramos aqui e continuamos em tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome, para dizer o quanto que tu és santo, o quanto que o Senhor é maravilhoso, o quanto que o Senhor é amor, o quanto que o Senhor é paz, o quanto que o Senhor é benignidade, bondade, o Desculpa. quanto que o Senhor é o amor, é o início, é o fim de todas as coisas são feitas através de ti e para ti. Dele, por E ele, louvamos para e ele. engrandecemos o seu nome justamente por causa disso, porque o Senhor nos deu a oportunidade de nos tornarmos co-herdeiros com Cristo, de nos tornarmos filhos de Deus, filhos do Senhor. E é muito importante isso. Se a gente não tem verdadeiramente pensamento de gratidão,
Isso, e sentimento de gratidão. Esse é o verdadeiro e maior sentimento de gratidão. Mesmo que nada aconteça na nossa vida e que tudo seja aos nossos olhos ruim, ainda assim é muito bom. E temos motivo para agradecer, que nada mais é do que sermos filhos de Ti, sermos filhos do Deus Altíssimo. Em Amém. nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa as pessoas que estão entrando nessa live, as pessoas que estão Amém. entrando e saindo, as pessoas que entram e E perdoe permanecem para ouvir a aqueles respeito que de escutam Ti, depois. para conhecer um pouco mais a respeito da Tua palavra. Abençoa também aqueles que estão no replay, Pai. Aqueles que ouvem depois e que buscam mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, transborda o Teu Espírito Santo, a Tua graça consoladora, o Teu amor redentor e a Tua benignidade, a Tua prosperidade em cima de nós, em nome de Jesus. Amém. Marcelo, Quando Deus parece distante, eu, diga, eu eu sei que senti você. no coração vontade de orar, por isso que eu orei. Amém. Eu sei que você propôs que a gente lesse o 17, mas eu queria propor você que a gente lesse aí do 9 até o 22. O que você acha? Não, só eu que posso fazer esse tipo de proposta. Claro, do 9, né? Então vamos embora. Do 9, o Senhor é a nossa esperança. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Olha só. Eu vou voltar, tá, Cláudia? Uhum. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Dei ordem, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, criarão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Quando Deus parece distante, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Sempre dedo no coração mesmo, manda bala. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? É aí, 19. Eu falei só 19, não falei 22, não? Falou 22? Então vamos embora. A favor dos vivos e se consultarão os mortos? A lei é o testemunho.
Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra durante oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. É bem a situação atual que a gente está vivendo no nosso país em relação à nossa liderança, né? Ele fala, eis-me aqui os filhos. Eu não gosto de falar sobre política, não. Eu vou dizer uma coisa para você que está aí do outro lado que está chegando. Não gosto de falar sobre política. Eu acredito que os grandes líderes religiosos, eles têm influência política em cima do povo. Eu acho que isso, para a orientação, é muito bom, mas eu acho que às vezes é meio exagerado. Eu não gosto de falar sobre política, não gosto. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui uma coisa que nós estamos vivendo recentemente dentro da política. É impressionante, ele diz, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. Quando disseram a vocês, consultem os médios e adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus a favor dos vivos, que se consultarão os mortos? É a favor dos vivos que nós vamos consultar aos mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Aí ele diz assim, no 21, passarão pela terra durante oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, o seu governante e o seu Deus. Olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. A gente precisa honrar a autoridade. Nós devemos honrar, mesmo aquelas que nós pedimos, como no caso de antes de Davi, gente, meu Deus, esqueci o nome dele. Saul, mesmo no caso de Saul, que o povo não queria mais Deus e os sacerdotes como governantes, eles queriam seguir os povos vizinhos que tinham reis. O povo também pediu para Samuel um rei. E eles falaram que queria porque queria um rei. E Deus estipulou a autoridade do rei Saul. E Saul não foi lá um grande e temente, segundo o coração de Deus, rei, não. Porém, no começo, toda porque assim, a Saul autoridade é constituída por Deus e nós devemos honrá-la, independente do que ela faz. E isso é bem claro, porque assim, mesmo no começo, quando Saul foi escolhido, ele já era visto pelo povo, porque ele era um homem bonito, um homem, né, de boa aparência, ele era o mais alto entre todos os povos, e ele era da tribo de Benjamim, que era uma tribo bem vista ao povo, então o povo queria Saul como rei. E aí o Senhor permitiu que Saul fosse escolhido como rei, mas a Bíblia fala que ele escolheu Saul como rei também. Então ele permite, né? Foi uma escolha por permissão, uma escolha por querer, enfim, foi a vontade de Deus. Ele permite esse momento e ele diz para Samuel uma coisa bem interessante. Ele diz: o povo não está rejeitando você, Samuel. Você continua sendo profeta do povo. O povo está me rejeitando. Ele está me rejeitando como rei e colocando um ser humano como rei. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. E você vê o respeito de Davi com relação à vontade de Deus. Saul já não era mais o rei ungido do Senhor. Era Davi que era o rei ungido do Senhor. Mas enquanto Saul reinava, Davi, em momento algum, tocou em Saul, mesmo tendo oportunidade de lhe fazer isso. Porque ele dizia: eu não vou mexer com o ungido do Senhor. Então não interessa se ele está no reinado porque Deus está permitindo. Interessa que enquanto ele está ali no reinado, eu vou respeitar a vontade de Deus, porque Deus é quem colocou ele lá.
entendeu? Muito bom, Cláudia. Então, assim, isso na nossa vida, então, independente de quem é o presidente, independente de quem é o rei, independente de quem é o governador, se ele está lá, ele está, seja por vontade permissiva ou vontade quista de Deus, ele está lá. E nós devemos respeitar e, como a palavra de Deus diz, orar por ele, né? Ou para que ele saia, né? Mas orar. Nós devemos orar pelo nosso chefe, nosso patrão, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que estão diretamente acima de nós. Nós devemos orar por elas para que Deus ou transforme ou tire. Mas é orando que se resolve. E essa questão do povo de Israel é exatamente isso. O povo de Israel está naquele momento onde Isaías começa a profetizar o exílio babilônico. Ele começa a profetizar o exílio babilônico, um momento onde o povo vai sair do acalento, do amor, do carinho, do cuidado de Deus. Porque Deus está suportando a ausência da adoração do povo para se buscar mortos, para se buscar árvores, para se buscar estátuas, né, em adoração e em pedido, ao invés de se buscar a Deus. Ao invés de se buscar a Deus. E aí, quando chega Jeremias, depois de Isaías, profetizando isso, o profeta chorão, profetizando isso, até que chega, eu sempre confundo o nome dele, mas a gente falou sobre ele, não é ele, não é isso? Ele, profeta Eli, é isso mesmo. Que quando o Senhor age na vida dele, entendeu? Fala por ele, inclusive ele fica mudo, né? A gente já falou sobre ele também, ele fica mudo, é quando as coisas começam a acontecer. Passam-se 3 profetas para as coisas começarem a acontecer verdadeiramente. Seja bem-vinda, Genilde. Deus abençoe. Luiz também, seja bem-vindo. Todo mundo que tá Então, aí. hoje nós estamos falando nessa live exatamente sobre isso. O nosso bate-papo aqui é falar sobre o que fazer quando sentimos que Deus está a quilômetros de distância da gente. É isso aí. O que fazer quando a gente sente que Deus parece distante. Poxa vida, às vezes eu olho para um lado, olho para o outro e me sinto como um salmista. Eu olho para os montes, eu olho para o céu, eu olho para os De montes e onde me vem o pergunto, de socorro, onde como me diz vem o Jeremias, né? socorro? Exatamente. E aí é Jeremias, né, que fala de onde me virá o socorro. Jeremias E eu estou fala, o falando sobre o salmista salmista. também fala. Ah, é? Então beleza. Então eu acertei, pode me corrigir. Que coisa feia. A gente tá aqui ao vivo, cara. Corrigir não, bonito. Desculpa. Então preste atenção nisso. Se você quer e imagina que esse assunto seja relevante, seja importante não só para você que está aí do outro lado, mas para outras pessoas também, eu queria te pedir um grande favor. Aí, onde do lado do adicione um comentário, tem uma imagem de um aviãozinho. Eu queria que você apertasse nessa imagem do aviãozinho e chamasse mais 3 ou 4 pessoas para estarem aqui nessa live também, para entender. Sabe, aquela pessoa que às vezes confessionou a você e disse assim, poxa, às vezes eu me sinto perdido sem Deus, eu não sei onde Ele está, eu não sei quem é Ele, eu não sei verdadeiramente o que fazer quando eu sinto que Deus está ausente. Chama essa pessoa para cá e fala para ela, olha só, vai ter uma live agora, nesse exato momento, falando do que fazer quando a gente se sente assim. Porque tudo que é bom, a gente não pode ser egoísta, a gente precisa ser grato e fazer o quê? E transmitir isso para as pessoas e dividir isso para as pessoas que a gente ama. Tá joia? Então, olha só, Claudinha. Deus às vezes parece não se importar. Foram 2 perguntas que eu fiz nos nossos stories, que nós fizemos nos nossos stories da divulgação dessa live. 2 perguntas importantes foi: o que você faz quando Deus parece que está a milhões de quilômetros? E a segunda pergunta e aí eu até coloquei assim, você sente e chora ou você procura até achar, né? E a segunda coisa Depende do tempo. Deus às vezes parece não se importar com aquela sua causa, com aquele seu problema, com aquilo que eu não sei verdadeiramente o que você está passando e não posso julgar o que você está passando e dizer diretamente o que você está passando. Então a única coisa que eu posso dizer é o que fazer quando eu não sei o que fazer. Né? Saudades também, lindona. Beijo no coração. Ó, toda quarta-feira a gente está tendo uma live
às 18h59, sobre empreendedorismo, ótima para profissionais da beleza. Avisa pra galera aí, viu? Beijo no coração, saudade também. Fica aqui, que a gente tá falando do que fazer quando eu não sei o que fazer. É uma Ou linda, seja, quando Marinette. Deus parece Não, distante, é assim. Maria Tereza, pai, é Maria Tereza. Sabia não? O que fazer quando Deus parece distante? E olha só, Cláudia, a minha primeira dica aqui, antes dar de você graça. dar as dicas do que fazer, Fale, eu fale, queria fale, que a fale. gente falasse por que que Deus está distante. Eu acho Hum. importante a gente entender isso também. Mas será que ele está distante mesmo de verdade? Será que ele se distancia, que ele se retira? Olha só, eu estava lendo, Olha. porque assim, quando você falou, vamos falar sobre Isaías, eu comecei a Uhum, estudar um pouquinho sobre, mais uma vez, sobre a história do que aconteceu com o povo, né, de Jerusalém uhum. nessa época. E você percebe, você está perguntando assim, Deus se afasta? Eu vou ler um versículo para você, se eu lembrar onde está, que fala que Deus se afasta. Mas assim, antes disso, o que aconteceu para Deus se afastar? Deus se afasta? Sim, ele se afasta. E o que aconteceu com o povo de Israel para que Deus se afastasse do povo de Israel? O que aconteceu, Marcelo? O povo de Israel não percebeu o afastamento de Deus. Ele começou não percebendo o afastamento de Deus. A primeira coisa que acontece quando você... aí ó, minha mãe tá gritando lá de dentro. Não é Deus que se afasta. É o povo que se afasta de Deus. Manda ela abrir o Instagram dela e entrar aqui, que dá para ficar 3 ou 4 Dá pra ficar pessoas aqui 3 para a aqui, gente bater Maria. Quer papo. conversar aqui também? Então, E assim, Deus ela já mandou falar para responde. ela que esse é o chamado dela e ela Já fica falei, fugindo. já, que é o chamado dela. Então, É. Deus se afasta? Sim, se afasta. Por quê? Porque o povo se afasta primeiro. O povo de Israel, o que o povo fez? Ele tinha, olha, ele tem a honra de ser chamado povo de Deus, povo de Israel, povo de Deus, Deus, Emanuel, Jesus Cristo é Deus conosco, entendeu? Israel era o povo de Deus, né? E aí o que acontece? Ele é chamado povo de Deus. E aí ele, por curiosidade, quero viver minhas próprias experiências, né? O povo de Israel estava meio adolescente, assim. Quero viver minhas próprias experiências, né? Eu quero saber qual é o gosto que o mundo tem. E aí eles começam a buscar exatamente isso. Eles começam a buscar as coisas que o mundo tem para oferecer. E o mundo tem para oferecer muita coisa mesmo, né? O Senhor fala que é doce como mel. É gostoso, não é ruim. As coisas do mundo não são ruins, elas são gostosas, elas são prazerosas, elas são deliciosas, mas elas não preenchem o vazio de Jesus Ela gera, Cristo na nossa vida. na verdade, quimicamente falando, gera dopamina, né? Na verdade, gera momentos de alegria. Mas não gera E felicidade. você fica exatamente, não gera sentimento de plenitude, ou seja, que não tem nada faltando. O que é se sentir pleno? É você sentir que não tem nada faltando na sua vida, que está completa a sua vida. E esse sentimento de plenitude, ele só vem quando a gente tem verdadeiro amor por Deus. Porque o verdadeiro amor por nós, Deus já tem. Não é Exatamente. isso. Entendeu? O sentimento de plenitude vem de você para você mesmo, quando você tem verdadeiro amor por Deus, né? Quando nós temos verdadeiro amor por Deus. Então, assim, a gente se afasta, nós nos afastamos da presença de Deus e a luz não habita nas trevas. Trevas. E aí, lá acho que é. Deixa eu ver aqui se eu acho. Lá depois de Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Lá em Ezequiel, eu não vou lembrar o capítulo e o versículo agora, mas lá em Ezequiel, logo no início, ele fala: e a glória do Senhor e os santos e os anjos subiram, se afastando, como Isaías havia previsto. Então, o Senhor retirou a sua glória, ele retirou a sua presença. E aí,
quando o Senhor retira a sua presença, quando ele retira a sua glória do meio do povo, o que acontece? Desespero. O povo começa a ficar desesperado, porque aí ele começa a perceber: ah, Deus me abandonou. Deus me deixou. Quando, na verdade, primeiramente, quem deixou quem, né? Exatamente. Quer ver uma prova disso aí? Quando a gente vai em Atos 7:42. Eu vou ler o 41 e 42. Ele diz exatamente assim, ó, Cláudia. E naquela época, eles produziam um ídolo em forma de bezerro. Ofereceram-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que as suas mãos tinham produzido. Por isso, Deus se afastou deles e deixou que eles entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, entregastes o tabernáculo de Moloque e as estrelas dos céus, Deus Renfã, ídolos que fizestes para adorar. Por essa razão eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Além disso, em Salmos 73, 27, ele diz assim, ó. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as suas obras. Embora minha carne e o meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Eis que parecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Então é como minha mãe falou aí, gritou do outro lado. Ei, Deus que afasta não, nós que afasta ele. Né? É isso aí. Então, assim, nós afastamos Deus. Então, assim, Deus se afasta? Sim, porque nós afastamos ele da nossa vista. Nós tiramos ele. Então, ele se afasta. Ele nos dá liberdade. Exatamente. Mesmo assim, se a gente o clamar e chamar por ele, isso é para o final, mas ele nos atende. Mesmo assim, ele nos atende, é verdade. A palavra do Senhor diz com a resposta, né? Que a minha mãe disse assim: vamos encerrar a live, diz logo. Qual é a resposta? Se o seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu sararei a sua terra e ouvirei o seu a sua oração, o seu clamor. Minha mãe disse assim: bora encerrar a live, vamos responder. Legal. Olha só. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a partir do momento que a gente sente a falta de Deus e ele se afasta de nós, mesmo que nós, olha só, perceba isso, mesmo que nós estejamos debaixo da graça e da vontade de Deus, ainda assim ele se afasta da gente. Ainda assim ele não nos abandona. Ele fica olhando de longe, mas ele não permite que você sinta a presença dele. É extraordinário isso. É extraordinário isso. E para que Deus faz isso? Deus faz isso para nos aprovar, porque ele olha para a gente. Tem 3 motivos. Ou para a glória dele, né? Ou para nos aprovar, porque nós precisamos aprender algo, para a glória dele. Ou para que a gente se corrija em alguma coisa. Não é? Então, tudo é para a glória do Senhor. Então, entenda isso, de verdade, entenda isso. Olha só, dar graças e adorar e louvar é o primeiro passo. Todas as vezes que você sentir que Deus, em nome de Jesus, quando alguém que precisar for passar pela grande tribulação, que é depois que Jesus Cristo vir aqui e subir com a igreja e arrebatar as pessoas e levar as pessoas para Nova Jerusalém. E quando isso acontecer, sabe o que vai rolar? O Espírito Santo também vai junto.
e a gente não vai ter o Espírito Santo mais. Vai ficar mais desafiador ainda, porque até a vontade de te adorar vem de ti, através do Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo, ainda mais desafiador será não negar a Jesus. Ainda mais desafiador. Às vezes, nós, com o Espírito Santo do nosso lado, dentro da gente, a gente está na escola e a pessoa pergunta para você assim: que religião que você é? Aí a pessoa meio envergonhada, já fiz muito isso. A pessoa meio envergonhada fala assim: ah, eu não tenho religião, não. Ah, eu não sigo nada, não. Ah, eu sou protestante não praticante. Já fiz muito isso, de verdade, já fiz muito isso. Você imagina, você fica com vergonha de ser crente e você fala isso com o Espírito Santo dentro de você, do seu lado, esperando você dizer uma resposta diferente. E a Mas como palavra ele de te Deus lê, diz: sabe que você vai procurarão e não me acharão. Entendeu? Então preste atenção nisso. Ainda assim, com o Espírito Santo nós negamos. Você imagina sem ele, como é que o negócio vai ser estreito? Se preocupe em subir no arrebatamento, irmão, porque a parada vai ser estreitíssima sem o arrebatamento. E ele diz assim, ó, todo relacionamento passa por um período, todo relacionamento passa por um período de platô, passa por um período de distanciamento. Sabe, Cláudio? Você tem algum amigo que você gosta muito, que você não vê há muitos anos? Sim, E o que aconteceu com essa amizade? murchou. Assim, é fraca, não é tão forte como quando a gente vivia junta. Legal. E o que você poderia fazer para transformar essa amizade um pouco mais quente e mais forte de como você vivia junto com essa pessoa? Você pode fazer. O que você pode fazer? Conversar, mandar mensagem do Conversar, WhatsApp, mandar contar como é mensagem que no tá a minha WhatsApp. vida, perguntar como é que tá a vida dessa pessoa, Legal. É a convidar Júlia da Frio? para eventos, convidar Legal. para eventos, Legal. né? Você passou uns anos sem vê-la e sem falar com ela e depois foi passar Sim, férias na casa dela, não foi? isso, foi. Como é que foi o reencontro lá? Você levou suas sobrinhas e tudo mais? A primeira vez que você viajou na autoestrada, o caminho, a jornada até chegar lá, como é que foi? Ah, foi muito legal, assim. Foi desafiador, porque foi a primeira vez que eu viajei sozinha, né, na minha responsabilidade, com duas crianças na minha responsabilidade. Mas assim, graças a Deus, foi muito bem recebida, né, pela Ju. A Ju é sensacional, é uma linda. Então, foi muito bem recebida por ela. E foi muito bom estar com ela de novo, poder. É gostoso, sabe? Você poder estar com alguém que você ama, de verdade. Legal. É muito bom. Olha só, E se liga nessa experiência. se sentir amado, porque É assim, mais gostoso tem, ainda. tem tanto tempo que você não vê, você fala assim, poxa, às vezes eu tô lá só incomodando, né? E quando eu cheguei lá, eu me senti amada também. Então, isso é muito gostoso, você se sentir amada, se sentir muito bem-vinda pela mãe dela, o pai dela, sabe, a irmã dela. A irmã dela, quando a gente se viu, pela última vez, assim, ela era uma criança do tamanho de Débora. E aí, reencontrar ela e aquele amor de quando ela tinha 5 anos, ser o mesmo, isso é Isso é muito muito legal. gostoso. Muito É. gostoso mesmo. Olha só, a persistência em continuar é a aprovação da amizade. A persistência em continuar é a aprovação da amizade. A prova disso é isso que Cláudia está contando como testemunho aí. Na verdade, ela teve um período de aparente separação, mas que dentro do coração ainda existia proximidade e amor. Mas era aparente aproximação. Então, quando Deus se afasta para nos provar, que é o caso de Jó aqui, por exemplo, o que acontece? Acontece que Deus não se afasta, Ele está ali observando, vendo tudo que você está fazendo, pensando e agindo. E tudo que você tem feito. Então, a persistência em continuar é a aprovação da amizade. Não que Deus não queira a sua E olha que amizade, mas Ele está fantástico isso que você está provando a sua colocando. amizade. Está provando a sua amizade. A palavra de Deus diz assim: o ser humano que é mau não dá coisas ruins para os seus filhos. Você imagine Deus que está nos céus.
daria por um acaso coisas ruins para os seus filhos? Então, assim, você imagine esse reencontro que Cláudia está falando aí com a Ju e com a família dela e com a irmã dela que tinha 5 anos, e apresentar as sobrinhas e tudo mais, e passar um tempo lá na casa dela e se sentir amada. Você imagina como é que você vai se sentir nesse reencontro de provação de Deus em relação à sua amizade? Ele não está provando a amizade dele em relação a você, porque a palavra dele diz: Ele me amou primeiro, certo? E aí depois nós amamos ele. E nós amamos ele em sua grande maioria por algum motivo. Ou seja, pelo que Deus tem a oportunidade de nos dar. É sempre assim. Todo relacionamento é sempre assim. É sempre por um interesse. Sempre. Todo início de relacionamento é por interesse. É porque os meus amigos me falaram de Jesus e o quanto que Jesus me ajudou a prosperar na vida dele. Porque os meus amigos me falaram de Jesus e o quanto que Jesus curou a família dele. Porque os meus amigos me falaram de Jesus e o quanto que Jesus melhorou a vida financeira dele. Os meus amigos me falaram de Jesus e o quanto que Jesus melhorou o relacionamento familiar dele. Então a gente vai buscar um relacionamento com Jesus pelo que ele pode fazer por nós. Mas conforme a gente vai se adentrando nessa intimidade com Deus, e aí conforme a gente vai se percebendo tudo que ele já fez por nós, tudo que ele já entregou por nós, tudo que ele já nos livrou na nossa vida, esse sentimento de amor é como um relacionamento de namoro, é como um relacionamento de amizade, é como um relacionamento De um pai com com os seus filho. pais. Exatamente. Então o que que acontece? Acontece que quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente ama ele por quem ele é e não pelo que ele faz. Então é assim que eu aumento o meu nível de amizade com Deus. É nesse, ó, eu estava lendo esse livro que a Cláudia me indicou, chamado 40 Dias com Propósito, Uma Vida com Propósito, que ele diz justamente isso. É muito impressionante que assim, e eu falei até quando eu estava lendo esse capítulo, eu falei assim, poxa vida, eu queria ser visto por Deus como um cristão iniciante sempre. Por quê? Porque ele diz assim, todas as vezes na nossa vida que nós somos um cristão iniciante, os primeiros passos, tudo que a gente faz, Deus nos responde muito rápido. Você fala assim, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, assim, 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 assim. Pô, ele responde rapidão. Aí no segundo momento, Deus, por favor, eu preciso disso, assim, assim, assim. Pô, ele vai lá e responde rapidão. Por quê? Para provar para você que ele é Deus, certo? Que ele verdadeiramente é Deus e Era que isso ele que eu ia, existe. que eu ia Conforme você vai aumentando no processo de intimidade, ele fala assim, deixa eu ver agora se o negócio é recíproco. Vamos, ele já sabe que eu posso, ele já ver sabe que eu depois, né? faço, Sem problemas. Se eu conseguir, sem vai ficar problema, vai ficar gravado salvo. depois. Ele sabe que eu faço, ele sabe que como eu faço e ele sabe que eu posso todas as coisas. Agora eu vou ver se ele me ama sem essas coisas. Se ele me ama por quem eu sou, não pelo que eu posso dar. E aí o que que ele faz? Ele dá uma afastada. Ele tá de olho em você. Diga. Você não tá muito generoso hoje, não, mas tudo bem. Não, tô não. Foi Mas mal. assim, você falou assim, ele quando você está dentro da presença dele, ele dá uma afastada, mas ele continua com a mão sobre a sua vida. E assim, quando Isso. você está, às vezes ele até tira a mão também, viu, Marcelo? E quando você está, eu vou ler uns versículos que falam sobre isso. E quando você Uhum. está afastado dele, às vezes ele não tira a mão. Olha que interessante. Porque o propósito de Deus não é reprovar ninguém. O Não, propósito de Deus é aprovar. Então, né? assim, ele não permite que Não como você. professor de escola pública. Isso, ele não permite que você passe. Eu Não, ia falar isso também. Tipo, ele não tem cota para aprovação, entendeu? não. Não E tem vai passar a mão na cota. cabeça, não. Tem Não, que, não tem que vai. passar. A nota de Deus para passar é 10, não é 5, não é meio. Exatamente. Ele Agora, não dá meio ponto para tu passar, isso, não entendeu? Não. manda trabalhinho para casa, não tem nada disso, Não. não, entendeu? Não Mas tem trabalho em assim, grupo, é você com ele. e não te dá cola. Mas assim, uma coisa bem interessante
que Deus faz, ele não faz nada disso aí, realmente Oh, não deixa eu faz. fazer jus aos professores do colégio público aqui, me perdoem, porque tem muito professor de colégio Sim, público é muito verdade. sério, muito É sério. verdade. Tem outros que não são, não. Eu já tive professor de Infelizmente. matemática, por exemplo, que dentro do colégio público me dava uma aula e ele falava dentro de sala. Ele falava assim, lá, em tal colégio particular, minha aula é muito melhor do que essa aqui. Ele sentava e ficava dando aula de matemática sentado. Então, É, enfim. Mas eu faço jus a aos professores. é Eu verdade. Eu tive tive muito muito professor bom. professor muito bom, né? Mas, assim, é, é, é preciso entender que, assim, Deus, ele tem essa questão, assim, de que o que ele quer é que você seja aprovado, mas ele não cobra na prova aquilo que ele não te deu, entendeu? Não vou É, cobrar na prova é, o que eu não te dei. é. Legal, Eu cobro legal, na prova o Cláudia. que eu te ensinei. Então, você Legal, não é vai isso aí. passar por aquilo que você não sabe passar. É Agora, isso aí. eu também não vou ficar te dando cola na hora que você estiver fazendo a prova. Vou dizer para você assim, meu filho, você tem uma cola, que é a palavra de Deus. É prova em Não, consulta, na palavra de Deus. Agora, se você não está estudando ela, eu posso fazer o que por você? Eu posso fazer mais nada. não adianta. Tinha um Fazer professor a de prova por matemática que você, eu não vou fazia fazer. justamente isso. Ele colocava todas as fórmulas no final da prova. O que que adianta você ter todas as fórmulas e não sabe qual E não problema que sabe você como vai usar. usar a fórmula? Então, o Senhor Exatamente. coloca aqui, ó, todas as fórmulas. Mas se você não utiliza, né, as Exatamente. fórmulas, eu estou tentando tirar a Bíblia, mas é porque ela está presa com um monte de fita marcando o que eu quero, não estou conseguindo mexer ela, não. Então, para mostrar. Então, Eu mostro. então, o que que acontece? Então, o que que acontece? Ele fala assim, eu te dou de várias formas, eu te dou no celular, eu te dou no papel, eu gravei em você. Agora, se você não sabe como usar, não posso fazer mais nada E por essa é você. a Eu tô mais aqui. fantástica. Eu gravei em você, ele diz isso na palavra dele. Eu vou gravar no coração deles a minha Ó, minha palavra. mãe tá falando assim, Então, eu gravei, ó, minha mãe citando o versículo de lá, eu gravei na tábua do seu coração. é isso aí. Isso aí. Chama ela Então, aí no Instagram, Cláudia. Põe ela aí. caramba, ela tá, mãe, tá chamando. Ai, tá desarrumada. Então, o que que acontece? Então, voltando ao Ó, então assunto, avise para ela o seguinte, que a partir do nosso retorno, terça-feira, terça-feira, que ela se arrume todos os dias, 12:05, para ela entrar ao vivo com a gente, se para arrume ficar nós 11 três horas aqui para batendo 25 tá papo. pronta. Então, o que que acontece? Então, o que que Isso. acontece? Ele tira a mão, olha só, Provérbios 1:22 fala assim, ó, até quando os nécios são aqueles que, o quê? Que são os leigos, são aqueles que, né, amareis a necessidade. E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. E Jó 21:14-15 diz: E todavia dizem a Deus: retira-te de nós. Olha só, dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Então, o ser humano diz isso a Deus. Salmos 50, Exatamente. 16, 17. Mas o ímpio diz: Deus, que tens tu que recitar os meus os meus estatutos, e que tomar o meu conserto na tua boca. Por que que o Senhor tem que fazer isso? Qual é o propósito disso? Provérbios 5:12. E digas: como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são caminho para a vida. Então é por isso que o Senhor age do jeito que age e permite que a gente passe pela prova, né? Por quê? Porque se a gente não passar pela prova, a gente não aceita o quê? A repreensão do Senhor, a correção do Senhor na nossa vida, né? E porque o povo é rebelde, são filhos de mentirosos, filhos que querem ouvir a lei do Senhor, mas não querem viver. Lucas 10:42. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. E Marta não. E qual será a parte que lhe será tirada?
porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam aprovadas. Homens de dura servir e incircuncisos de coração, não é incircuncisos que o Senhor está falando, tem que circuncidar agora o povo, vamos circuncidar todo mundo, né? Que Paulo perguntou, e aí Pedro diz assim, não precisa não, é de coração e ouvidos, vós Isso aí. sempre resistir o Porque Espírito a Santo. circuncisão, ela é uma aliança, é a representação da aliança. Então não adianta eu ser circunciso de corpo e não ser circunciso de coração e de ouvidos. Se não tiver aliança comigo em corpo, alma e espírito, e só tiver em corpo, de que adianta isso? É isso que Deus está falando, sabe? Então, assim, é muito importante, Claudinha está frisando aí o seguinte, em vários textos bíblicos é que Deus realmente se afasta em dois motivos. Primeiro, ele não se afasta, é nós que afastamos ele de nós. O segundo motivo é, ele dá a impressão de que ele se afastou para aprovar a nossa amizade com ele, né? Então, assim, é muito fácil a gente louvar, engrandecer e adorar o nosso Deus quando tudo vai bem. E muitas pessoas ainda se afastam dele quando tudo vai bem e se esquecem de Deus. E só conseguem não. A grande estatística diz que nós nos aproximamos mais de Deus pela dor do que pelo amor. Quanto mais nós temos, mais nós nos afastamos de Deus. E por isso que a palavra diz que é mais fácil um rico ou passar por um buraco, ou um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ele diz justamente isso, que é mais fácil de verdade nós louvarmos e engrandecermos a Deus quando tudo vai bem, mas ainda assim... Mas na verdade, se lembrar dele na dificuldade, mas é mais fácil para pedir e não para louvar e para adorar. E mais fácil agradecer a Deus quando se tem. O desafiador é agradecer a Deus quando não se tem. Esse é o grande desafio do processo, né? Olha só. E aí, outra pergunta que você fez, Marcelo? Outra pergunta que você fez, aí você falou assim, e o Senhor se afasta quando eu estou na presença dele. Aí eu disse para você assim, ele não só afasta o rosto, ele se afasta, também se afastar mesmo. Olha só, quando Jó passou por tribulação, lá em Jó 27:9, ele fala, porventura Deus não ouvirá o clamor sobrevindo-lhe na tribulação? Deus não ouviu o clamor dele quando ele estava passando tribulação. Isaías 1:15, que a gente leu, enfim, mas Isaías 1:15 fala, por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, não vou te ouvir, mesmo que você clame, mesmo que você me busque, eu não vou te ouvir. O Senhor se afasta de mim? Se afasta, sim. Mesmo quando eu estou na presença dele, ele se afasta. Miqueias 3:4 fala, então clamaram ao Senhor, mas ele não ouviu. Antes escondeu deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, assim, Deus se afasta mesmo. Ele não escuta mesmo, ele tampa os ouvidos mesmo, ele tira a mão mesmo, né? É como você falou assim, parece que Deus se afastou? Não, ele se afastou, ele se afastou. E isso você pode ler em Lucas, em Mateus, em Oséias, em Provérbios, em Salmos, em Gênesis, em Tiago, em Jó, em Zacarias, em Miqueias, em Ezequiel. Aí você pergunta assim, mas não são grandes profetas? Não são grandes procuradores da lei do Senhor e da palavra do Senhor? Não são pessoas que são descritas pela sua fé e a sua benignidade, a sua justiça? Noé ficou. E aí o Senhor fala assim, então o Senhor se lembrou de Noé. Se lembrou de Noé. Olha só. Noé foi visto como Deus, como um homem justo.
E o Senhor deixou ele lá e não atendeu a oração deles. Fica aí, vamos ver se você vai continuar me buscando mesmo. Enquanto você está aí no meio do mar. Davi, e aí o que fazer quando isso acontece? O que verdadeiramente fazer quando isso acontece? Preste atenção nisso aqui. Davi, que era amigo de Deus, segundo o coração de Deus, frequentemente reclamava. Ele reclamava muito em relação a tudo que ele pedia e clamava a Deus. E diz assim, ó, com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem teve uma amizade mais íntima com Deus do que qualquer outra pessoa. Deus teve prazer em chamá-lo de homem segundo o coração dele. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Por que, Senhor, tu permanecestes afastado na hora do sofrimento? Por que se escondestes de mim? Por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Por que me rejeitastes? Isso são vários salmos, não é um só, não. É citações de vários salmos de Davi. É óbvio que Deus não abandonou realmente Davi, assim como não abandonaria você. Ele prometeu várias vezes: eu jamais o abandonarei ou rejeitarei. Mas Deus não prometeu: você sempre sentirá a minha É a minha presença. presença. Aliás, Perfeito. Deus reconhece que algumas vezes esconde a sua face de nós. Existem momentos que ele parece ter desaparecido de nossa vida sem deixar pistas. Então, Olha que extraordinária essa parte. Qual o primeiro ponto para se obter a presença do Senhor novamente na sua vida e sentir a presença do Senhor? Eu acredito que o primeiro ponto é orar a Deus com o coração honesto. É isso aí. E ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não é orar com mentirinha. Ai, Senhor, o Senhor é magnânimo, o Senhor é poderoso. É fazer. Não. Com o Senhor. Não, é dizer, Senhor, por que o Senhor se afastou de mim? Qual é o seu problema? É fazer, exatamente. Fazer exatamente como Jó fez. Certo? Você sabe como é que Jó fez, Cláudia? Em Jó 7:11 ele diz assim: por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Então é justamente isso que você está falando. Olha que interessante. Então o coração de Jó, um homem justo perante os olhos do Senhor, estava cheio de amargura, estava amargo, estava magoado. Que legal, então a gente pode se magoar? Pode, deve. Precisa ser verdadeiro e sincero com Deus. Não adianta você falar, não, isso não me magoa. Não, isso não dói dentro do meu coração. Meu filho, Jesus está dentro de você, ele sabe. Jó fez duas coisas e a gente precisa entender isso. Fazer como Jó fez em dois aspectos. O primeiro aspecto é sendo verdadeiro e sincero com Deus, abrindo o seu coração e falando para ele como você se sente. Sem desrespeitar. O segundo, e aí é o segundo aspecto, Jó 1:21, ele diz assim, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor, o Deus, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. É saber que tudo é por Ele e para a glória dele. Então, é louvar a Deus. Eu faço como Jó de duas maneiras. A primeira maneira é respeito, com respeito. É orar de todo o coração, mas sendo honesto com respeito. O Senhor diz lá em João 4:24, Deus é Espírito e é necessário que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. Não minta para Deus. Ele conhece o coração. Então fala para ele o que você está sentindo, minha filha. Ajoelha lá e diz: tô achando que o senhor está sendo injusto. Olha, ele não tá bom? Mas Jó fez isso. Jó falou assim: põe o Senhor, eu, dentro de um juízo, e eu quero que o senhor me prove aí que eu tô errado. E aí ele logo em seguida, mas por favor, seja meu fiador, né? Seja o meu juiz e seja meu advogado.
Peraí, eu tô Exatamente. falando assim, de coração, tá? Não Exatamente. me mata, não. Então, Olha é só. isso que ele quer. Exatamente. O que Cláudia está falando aí é justamente o segundo ponto. É confie que Deus cumprirá as promessas. Ele fez promessas e ele estava cumprindo e precisava. Sabe aquele período verdadeiro enquanto você sente assim que Deus deu uma afastada, que você sente que ele afastou, e é justamente aquele período que você, opa, gerou mais intimidade agora Deus. Quando a gente tem conhecimento é assim. Gerei mais intimidade com Deus. Agora ele deu. Não é que ele se afastou de mim, mas que ele disse para mim que eu não vou o tempo todo sentir a presença dele. Mas ele está aqui. Então, se ele está aqui, eu preciso confiar nas promessas dele. É o que a Cláudia acabou de falar. Então, acho que o nosso segundo ponto seria esse, Claudinha. Confie nas promessas que Deus Tá lá prometeu a em você. Tiago Mesmo quatro que você. oito que fala assim: chegai-vos a Deus, e ele chegará para vós. Então, assim, se você está sentindo que Deus está distante de você, se chegue a ele, ele vai chegar a você. Exatamente. Entendeu? Marcelo, Cláudia, como é que eu faço isso? Traga à memória aquilo que te dá esperança. E quais são as coisas que te dá esperança? É que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Mas eu não consigo Isso é uma lembrar grande de esperança. nada que me traz. Então vai fazer o que para mim é o terceiro ponto, sabe, Marcelo? Vai ler a Diga. Bíblia, a palavra de Deus. Porque quando Melhor. você lê a Bíblia, a palavra de Deus, você conhece quem é Deus. Não adianta só você querer que Gera Deus faça as intimidade. coisas para você, você querer que Deus entenda o seu sofrimento, se você não tem ideia de quem é Deus. E eu não posso te dizer quem é Deus. Quem vai te dizer quem é Deus através da É própria Deus. palavra dele. Entendeu? Ele vai te Exatamente. dizer quem ele é. E você só vai conhecer se você Exatamente. buscar ele verdadeiramente, praticando lá a palavra de Deus na sua vida. Exatamente. E lembre-se o seguinte, que tudo que Deus fez na palavra dele, todas as histórias que ele conta e as que ele deixou de contar, ele fez por você. Ele fez para você. Para a glória a Deus, mas para você. Então a dica é, aguente firme, certo? Porque você está passando, porque o que você está passando não é nada comparado à recompensa que você vai ter. A comunhão com Deus e nem com o que Jesus passou. Não é comparado nem com a recompensa. Tudo que você está passando hoje não é comparado com a recompensa que você vai ter, entendeu? Em relação ao que você está passando. E qual é a recompensa? Glória e comunhão de Deus. E qual é a segunda coisa? Não é comparado nem com o que Jesus Cristo sofreu. Não é comparado. E seja grato de verdade e nunca mais diga que não tem algo para agradecer na sua vida. É Seja verdade. grato e nunca mais diga, eu não tenho nada para agradecer, porque se você acredita na palavra e você sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, você já tem um motivo para agradecer, mesmo que você passe fome, mesmo que você seja um sem teto, mesmo que você sabe por quê? Porque é nas suas fraquezas que Deus te fortalece. Deus vai verdadeiramente reconstituir toda a sua vida, se você permitir que isso aconteça. E quando ele fizer isso, tudo isso que você está passando hoje, isso vai ser para fortificar a vida de outras pessoas que passarão ou estão passando pela mesma situação. E não é só ler a palavra, sabe, Marcelo? No terceiro ponto que eu falei assim, leia a palavra. Não é só ler, é ler É e viver. praticar, né? A palavra de É, Deus diz lá em Mateus 18:3 diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, assim, eu preciso não só conhecer, preciso viver. Não é só ler a palavra, é praticar a palavra na sua vida todos os dias, né? é, exatamente. Eu acho que para fechar, Cláudia, eu queria ler Hebreus 13:5. Pode ser? Ou você quer Sim. dizer mais alguma coisa? É, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Olhe. Não, acho que eu já falei, só tem uma palavra em Ageu que fala assim: Hum, considerai os vossos caminhos. Quer dizer, quando a gente fala assim que é Deus
que eu também marquei aqui Hebreus, que é o eu marquei Hebreus e marquei também 2 Coríntios, que não é Deus que se afasta, e sim a gente que se afasta de Deus. Por quê? Olhe para os seus caminhos, considerai os seus caminhos. Ageu diz isso. Considerai todos os vossos caminhos. O que você tem feito diariamente? Reflita. Legal. Não é trabalhar a acusação na sua vida. Quem é acusador é o diabo. Então não se acuse, mas reflita. Ageu fala, considere, reflita todo o seu caminho de hoje. E aí você vai lá e depois que você refletir, peça perdão a Deus, posicione-se, entendeu? E agradeça pelo que ele fez na sua vida. Agradeça, Legal. como o Marcelo posicionou aí também. Isso aí. Olha só, Hebreus 13:5 diz assim, ó, Claudinha: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É como esse livro diz, ele nunca disse, você vai sempre sentir a minha presença, não. Mas ele diz, eu nunca vou abandonar você. Você leu Hebreus o quê? 13:5. Eu vou ler o 2, tá? O 2:13 fala assim: E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis que estou eu, e os filhos de Deus me deu, visto, pois, que o filho tem participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que tem parte com ele em carne e sangue. Você é filho de Deus e Deus não se afasta de você. É isso aí. Né? Então é isso. E aí fica a pergunta no ar, assim, para as pessoas, todos os seres Deus humanos da face da terra. verdadeiramente se afasta de ti. E se ele tiver afastado de você, porque você se afastou dele, né? O que fazer para manter o seu relacionamento com Deus? Aí eu digo para você assim, lê lá, 2 7,14, que diz: E se o meu povo, que se chama, ele não diz que ele chama, ele diz que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar E ora, e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Olha que interessante que são os pontos que a gente trabalhou. Primeiro você precisa orar, depois você precisa buscar, aí você precisa se converter dos seus maus caminhos. maus caminhos. E aí ele vai ouvir você do céu, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Aleluia. Por isso que eu disse, a minha mãe é muito dedo dura. Ela falou logo tudo, entendeu? Eu disse, pronto, encerra a live. É isso aí. Tá vendo só, rapaz? Oh, minha mãe. Paizinho querido, muito obrigado por mais um dia. Obrigada. Ilumine-nos, Senhor, com esse final de Amém. semana, conforme a tua vontade e o teu querer. Amém, Senhor. Conduz cada um dos nossos passos, Senhor, em nome de Amém. Jesus, conforme a tua vontade. Amém. Deus, em nome de Jesus, nos traga à memória sempre que nós percebermos e sentirmos que o Senhor está afastado de todos os passos que nós conversamos aqui hoje, Senhor, de buscar, de não sentar e chorar, mas de sim de ajoelhar e chorar, de clamar, de buscar na tua palavra e de fazer todos os dias, o tempo todo,
uma busca incessante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, assim oramos e assim agradecemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui. Tua palavra diz que onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, clamar por esse projeto. Nós queremos, Pai amado, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que abra as portas desse projeto. Que abra a porta para parcerias, para novas interações. Traga pessoas para cá, Senhor, para ouvir da Tua palavra. Eu, Claudinha, nós fazemos isso porque isso infla o nosso coração. Nós queremos falar de Ti, mais de Ti, não só nós dois, mas eu sozinho, Cláudia sozinha, ela com parceiros, eu com parceiros, nós com parceiros, Senhor. Nós não importamos quem estará junto conosco nesse projeto, se ele vier de Ti. Nós não nos importamos em abrir as portas do nosso Instagram e da nossa casa e da Tua casa, se essas pessoas vierem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos clamar, Deus. A Tua palavra diz, e nós entendemos hoje, que precisamos fazer como Jó, Pai, e falar o que está dentro do nosso coração. Nós estamos insatisfeitos, Pai. Nós estamos felizes em falar sobre a Tua palavra. Nós estamos felizes da quantidade de pessoas que ouvem a Tua palavra. Nós queremos ser canal de mais comunicação. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, colocar aqui na Tua presença esse projeto. Abençoe esse projeto com toda sorte de bênçãos espirituais vindas do Teu trono, Pai. Porque é assim que nós queremos e nós louvamos e nós pedimos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós queremos mais e mais pessoas ouvindo da Tua palavra e falando da Tua palavra. Desbloqueia, Senhor, em nome de Jesus, cada um dos escolhidos por Ti para participar do projeto do trono. Para tanto como ouvintes e aprendedores da Tua palavra, que se tornarão faladores da Tua palavra, como pessoas que serão libertas pela Tua palavra, como pessoas que serão faladoras da Tua palavra juntos nesse projeto. Assim louvamos e como Davi, Senhor, nos ensinou, já agradecemos porque sabemos que está em Tuas mãos e o Senhor tudo pode e assim o fará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo no coração, até amanhã, até mais tarde. Deus Amanhã, Claudinha, tem abençoe. 0659 PM, né, Claudinha? Amanhã. Isso aí. A gente vem E falando aí simbora. sobre escalonamento. O que que é escalonamento, né, Marcelo? Escalonamento é implementar um processo ou estudar De vários tipos crescimento, de né? processos para que para alcançar o crescimento profissional, financeiro, pessoal, espiritual, no que você quiser na sua vida. E O topo do Everest. exatamente. E eu percebi, sabe, Marcelo, assim, eu estava fazendo um estudo dentro de um livro que fala sobre potencializar aí o seu desenvolvimento, potencializar o seu potencial. É isso mesmo, potencializar o seu potencial. E ele fala sobre vários estudos muito interessantes. E quando eu leio, eu consigo pegar dentro do livro histórias bíblicas que contam exatamente sobre esse processo, sobre processos parecidos com o que ele está falando, que é um dos processos de crescimento. Então, o que que eu fiz? Eu juntei essa leitura, juntei esse trabalho de potencializar a sua excelência e trabalhando dentro de histórias bíblicas, né? E aí eu uso esse testemunho desses autores, dessas pessoas maravilhosas da Bíblia, que são exemplos de vida, para que a gente traga tanto crescimento profissional, pessoal, espiritual, enfim. E aí eu espero que vocês gostem, né? A gente está aí já no meio das nossas histórias. E
tragam também novidades pra gente, né? Porque a gente aprende muito também com os desafios e com os feedbacks, enfim. Então, conto com a presença de vocês aí amanhã, 0659 p.m. Beleza? Joia. Beleza. Tamo junto. Beijo. Beijo, obrigado, Claudinha. Obrigado Até a você. amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, também.